A gente abre essa edição com o caso da idosa que ficou mais de 20 anos em cárcere privado no interior de São Paulo. Nós mostramos essa história ontem aqui no Bom Dia Brasil. A dona Iva está num abrigo de idosos e já reencontrou uma irmã. A Larissa Castro está em frente ao abrigo e tem outras informações sobre o caso pra gente. Bom dia, Larissa. Deixa eu fechar o meu. Bom dia, Ana Luísa, bom dia a todos. Olha, a dona Iva passou a noite aqui nesse abrigo e, segundo o secretário de Assistência Social aqui de Vinhedo, ela deve passar ainda hoje por exames médicos e principalmente psicológicos, porque está muito abalada. Só depois desses exames é que deve haver uma definição se ela volta para a família do Paraná ou se fica com outra parte da família que mora em Araraquara, aqui no interior de São Paulo. A Justiça já decretou a prisão preventiva do casal responsável pelo crime, Écio Pili Júnior e Marina Oquino. Eles mantinham a vítima em situação praticamente um trabalho escravo. Ela cuidava da mãe da Marina, uma senhora de 88 anos, sem receber absolutamente nada por isso. A polícia só descobriu o caso porque recebeu uma denúncia de estelionato de um casal que estaria passando cheques sem fundos pela cidade e descobriram, inclusive, que o casal usava os documentos da vítima realmente para abrir uma conta bancária e passar esses cheques sem fundos. O casal vai responder por cárcere privado, sequestro, tortura e também por estelionato. Ontem, essa irmã, essa parente da dona Iva esteve aqui em Vinhedo. Ela mora em Araraquara e veio para cá para reencontrar a irmã. A família já procurava por ela há muitos anos. Elas não se viam há quase 50 anos e ela conversou com a gente depois desse reencontro. Vamos ouvir. Nossa, na hora que eu vi ela assim, me deu um pouquinho de tristeza. Entendeu? Ela tá meio magrinha, né? Que tá em tratamento aí, né? Deu um pouquinho de tristeza. Mas ela tá bem. Ela falou, tô bem, agora eu vou me erguer mais ainda. Ela falou bem assim, agora a gente sabe que ela tá bem, agora eu já posso, mãe, a minha irmã tá lá, se a senhora quiser ir visitar, a senhora pode ir. Agora a dona Iva, a vítima, né, quer inclusive encontrar com essa outra senhora de 88 anos de quem ela cuidava, que está hospitalizada aqui na Santa Casa de Vinhedo. Então, Ana Luísa, também existe uma expectativa desse encontro das duas ainda hoje. Pois é, tomara, Larissa, que a dona Iva se recupere, se reencontre com toda a família, para que essa história tão dura tenha um final feliz. Obrigada. No mesmo dia em que revogou os decretos que facilitavam o porte de arma de fogo, o presidente Jair Bolsonaro editou 3 novos decretos parecidos. Fábio William, bom dia para você. À noite, o presidente ainda apresentou um projeto de lei que amplia os poderes dele de decidir sobre o porte de armas, né? Oi, Ana Luísa, muito bom dia para todo mundo, ligado no Bom Dia Brasil. Olha, é o famoso trocar 6 por meia dúzia, viu? O curioso é que pela manhã o porta-voz da presidência tinha dito que o governo não iria revogar os decretos que são alvo de questionamento no Congresso. Só que mais tarde os ministros da Casa Civil e da Secretaria-Geral foram à Câmara e anunciaram justamente a anulação dos textos. Com a revogação dos decretos de maio, o presidente Bolsonaro evitou que o assunto fosse votado na Câmara, onde a derrota era considerada certa. O Senado já tinha suspendido os decretos na semana passada. Com isso, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, desmarcou os julgamentos previstos para hoje de 5 ações que tratavam das regras do porte de armas. Ontem mesmo, o presidente Jair Bolsonaro editou 3 novos decretos, com as mesmas regras dos que foram revogados. Um mantém as mudanças nas regras de posse de arma. Outro estabelece as normas para colecionadores, caçadores e atiradores, como constava no decreto anterior. O último, que trata de temas como importação e exportação de armas de fogo, também mantém alterações no porte de armas de fogo, ampliando as possibilidades para pessoas carregarem suas armas. Mas o próprio governo admitiu que normas desse último decreto devem ser revogadas. São as mudanças que afrouxavam o porte de armas e causaram parte da polêmica com o Legislativo e o Judiciário. O governo ainda enviou ao Congresso um projeto de lei sobre o tema. Fica o decreto da posse, o decreto dos CACs e nós retiraremos, então, né, o decreto do porte, porque apresentamos aqui o projeto
de lei com urgência constitucional na Câmara dos Deputados, que deve tramitar num prazo de 30 dias e depois ele vai para o Senado Federal. Nós vamos reeditar as regras atuais para o porte, para não ter um vácuo legal. O projeto de lei permite que o presidente possa definir as regras sobre armas por decreto, sem necessidade de passar pelo Congresso. Enquanto o texto não for votado, as normas sobre o tema voltam a ser as que valiam desde 2004. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública disse que a publicação de 3 novos decretos de teor similar aos anteriores é um mero artifício político que demonstra desprezo institucional e nenhuma disposição ao debate sério e aprofundado sobre um tema tão polêmico. Em nota, o Instituto Sou da Paz disse que ao editar mais 3 decretos, o presidente Jair Bolsonaro desrespeita as instituições da República e brinca com a vida de brasileiros e brasileiras vítimas da falta de controle de armas e relega a absoluta insegurança jurídica o bom trabalho de policiais, promotores e juízes em aplicar as normas vigentes. Ana Luísa? Pois é, Fábio. E olha, hoje alguns governadores se reúnem em Brasília para discutir a volta de estados e municípios à reforma da Previdência. Fábio, líderes da Câmara já admitem adiar a votação do relatório da comissão especial para ganhar tempo e garantir aí a inclusão de estados e municípios, né? Pois é, Ana, olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que vai conversar com governadores para incluir estados e municípios nesse texto aí da reforma da Previdência, ainda na comissão especial. O presidente da comissão já admite que a votação da reforma na comissão pode ficar para a semana que vem. O relatório do deputado Samuel Moreira, do PSDB, voltou a ser discutido ontem na comissão. Parecia que estava tudo certo para finalizar logo os debates da reforma da Previdência e votar o texto na comissão especial ainda esta semana. Mas a sessão de ontem foi encerrada faltando 45 deputados para falar. O presidente da comissão já admite que a votação do texto pode ficar para a semana que vem. Tem uma responsabilidade, quando se aproxima a votação, de medir a temperatura dos líderes, de ver se é possível colocar o relatório, se já tem os votos suficientes para isso. Então eu saí para fazer esse diálogo, percebi que havia uma necessidade de desacelerar um pouco. Assim que os debates forem encerrados, o relator, deputado Samuel Moreira, vai apresentar um voto complementar com alguns ajustes no texto. E isso deve acontecer nessa quinta-feira. O relator passou os últimos dias conversando com representantes da equipe econômica e de partidos para definir essas mudanças. Entre elas está a possibilidade de recolocar na reforma os servidores estaduais e municipais. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, diz que vai conversar novamente com governadores hoje. Seria um momento histórico para a política brasileira, os governadores, os prefeitos, o parlamento aprovando uma reforma com uma margem grande de votos no primeiro e no segundo turno. Mas muitos deputados continuam resistentes à proposta. Preocupados com possíveis impactos do tema nas eleições para prefeito no ano que vem, eles preferem deixar que as assembleias estaduais votem as mudanças. Vamos, mais uma vez, debater e mostrar que não é possível inserir novamente os estados e municípios na reforma da Previdência. O governador de Goiás diz que a mudança nas regras de aposentadoria para... A Previdência dos problemas da União é uma ficção, é extremamente abstrato. A União não presta serviço algum em relação ao cidadão, então nós estaríamos quase que já diagnosticando a falência dos estados e dos municípios, o que é muito grave. A sessão da comissão especial para retomar a discussão sobre a reforma da Previdência está marcada para logo mais às 9 horas. Ana Luísa, oi Miriam, bom dia. Bom dia, certo, Fábio. Pois é, a gente segue nesse assunto aqui com a Miriam Leitão no estúdio do Bom Dia Brasil. Miriam, bom dia. Hoje é um dia decisivo para essa articulação de incluir estados e municípios de volta no texto da reforma da Previdência. O que parecia impossível, né? E que de repente volta a aparecer, mas volta a aparecer porque vários governadores foram para Brasília, vários. Hoje vai ter muita reunião de governador.
inclusive vai ter a reunião mais importante, é a reunião dos governadores do Nordeste. Eu conversei agora há pouco com integrantes da equipe, eles estão animados, achando que alguns governadores, mesmo da esquerda, do Piauí, Pernambuco, Ceará, Bahia, estão mobilizados em tentar convencer as bancadas de que é preciso incluir estados e municípios, porque a situação é grave. O que eles argumentam é que muito do que eles criticavam, que era BPC, rural, desconstitucionalização e a capitalização, eles não gostavam dessa parte, desses 4 itens, isso já foi tirado da proposta da reforma. Portanto, agora é preciso incluir os estados. A coisa se passaria assim, os governadores convencem, né, falam com suas bancadas, principalmente as bancadas da esquerda, para ver se eles se manifestam e, em seguida, se os parlamentares de esquerda se manifestarem, um ou outro, pelo menos, alguns, a favor dessa inclusão, aí o Centrão aprovaria a ideia de reinclusão de estados e municípios. É esse que é o jogo de hoje. Ô, Miriam, mas o que está dificultando essa discussão da reforma? Onde é que está o nó? Pois é, tem essa questão dos estados que está encaminhando e é possível que hoje a gente tenha uma boa notícia, não está garantido. Mas o que está pegando, o que está deixando todo mundo preocupado, é exatamente um destaque do PSL, o partido do presidente da República. Ele que está atrapalhando, porque o PSL quer que todo o grupo da área de segurança, todas as profissões ligadas à segurança, desde a Polícia Federal até a Polícia Legislativa, passando por todos os outros tipos de agentes, tenham mais vantagens do que tem no projeto, que possam se aposentar com 55 anos, portanto, homens com 55 anos, portanto, 10 anos mais cedo que o resto dos brasileiros, e várias vantagens na transição. Eles estão argumentando que se os militares das Forças Armadas vão ter vantagens, por que eles não podem ter vantagens? É a bancada da bala, que está principalmente no partido do presidente. Mas isso é meio inédito, que o partido do presidente crie problemas. Então, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu a eles que não entrem com esse destaque, mas esse aqui é o problema que está pegando nesse momento. Esse ainda é o nó da questão. Obrigada, Miriam.